Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. Prefeito de Serra Negra do Norte sofre a sua primeira derrota na Câmara de Vereadores desta cidade. O prefeito municipal Acácio Sâncio de Brito, ele encaminhou à Câmara Municipal o projeto de lei em caráter de urgência e urgentíssimo para análise, discussão e apreciação durante a segunda sessão extraordinária, fato que aconteceu quinta-feira passada aqui nesta cidade. O projeto de lei de número 036/2025, oriundo do Executivo, tratava-se da alteração às leis municipais, a de número 876/2024, de 18 de setembro de 2024, tratava sobre a LOA, Lei Orçamentária Anual, como também a lei de número 866, de 12 de julho de 2025, referente à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Por 5 votos contrários, os vereadores do sistema de oposição desaprovaram o referido projeto de lei oriundo do Executivo. O projeto de lei de número 876/2024, que trata sobre a LOA, autorizava o Executivo a abrir créditos suplementares mediante a utilização dos recursos indicados sobre o limite correspondente até 59,62% do total das despesas fixadas na lei. Enquanto que a Lei Municipal 866/2024, que tratava-se da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, autorizava a abertura de crédito suplementar no máximo 59,62% do valor fixado para as despesas do exercício deste ano, conforme dispõe o artigo 8º, 165 da Constituição Federal. O projeto de lei encaminhado à Câmara de Vereadores, caráter de urgência e urgentíssimo, os recursos seriam utilizados para finalizar o exercício deste ano, além de honrar o pagamento à seguinte descrição: pagamento com a folha dos servidores correspondente a dezembro e o 13º salário, encargos sociais do 13º salário do mês de dezembro, prestadores de serviços terceirizados para insumos para o setor de saúde, medicamentos, combustíveis, serviço de terceiros para pessoa jurídica, materiais de consumo, equipamento e materiais permanentes, parcela do FENISA referente a dezembro de 2025 e resgate do caixa saldo FENISA. Após o resultado da não aprovação do projeto de lei pela Câmara de Vereadores desta cidade, o prefeito municipal Acácio Sâncio de Brito, detalhando o seguinte: Olá, amigas e amigos de Serra Negra do Norte. Eu sou Acácio, prefeito de vocês, e vim aqui falar com total transparência sobre uma questão importante do nosso orçamento municipal. Recentemente, protocolei na Câmara de Vereadores um pedido de suplementação orçamentária. Isso é basicamente um ajuste legal no orçamento para garantir que possamos fechar as contas do ano sem problemas. É uma medida técnica e obrigatória para manter tudo em ordem, como salários, saúde e os serviços essenciais que a gente precisa todos os dias. É um cuidado com a administração pública. O pedido de suplementação do orçamento é também uma medida comum que faz parte da gestão de todos os municípios do Brasil. Aqui mesmo, em Serra Negra do Norte, nos últimos 8 anos, ela foi solicitada em 2018, 2022, 2023 e 2024, sempre em percentuais mais altos ao que solicitamos e sempre aprovada pela Câmara Municipal. Infelizmente, esse ano a votação não passou e isso pode trazer graves consequências contábeis e jurídicas para o município. A falta de aprovação da suplementação ao orçamento pode impedir a Prefeitura de honrar compromissos importantes. Mas eu quero ser claro, de minha parte, isso não é briga pessoal. É parte do processo democrático. Eu respeitei todos os trâmites legais e com a reprovação na Câmara, agora estamos analisando alternativas dentro da lei para resolver isso da melhor forma possível. O mais importante é que os serviços para a nossa população não param. Estamos garantindo a continuidade de tudo, da coleta de lixo à assistência social, passando pelo combate à seca e pelo cuidado com as famílias.
Minha equipe técnica está trabalhando nisso agora mesmo e buscando soluções responsáveis para evitar qualquer prejuízo à cidade. E eu continuo aberto ao diálogo com todos os vereadores e vereadoras, porque o interesse maior é o bem de Serra Negra do Norte. Divergências acontecem na democracia, mas o foco deve ser sempre construir juntos. Um abraço forte para cada um de vocês. Que Deus abençoe nossa cidade, que sejamos iluminados ao diálogo e ao bem do nosso povo. E eu sigo aqui, conversando e trabalhando. Festa do Rosário de 2025. A paróquia celebra nesta segunda-feira missa e a quarta novena da festa em honra à Irmandade dos Negros do Rosário, noite dedicada ao Dia da Imaculada Conceição, noitário ao Terço das Mulheres. O subtema da noite, Maria e a Serva do Senhor. Pregador é o padre Ivanov da Costa Pereira, pároco da paróquia de São José, em Caicó. Após a celebração religiosa, haverá quermesse com vendas de produtos no patamar da Capela do Rosário. A festa de Nossa Senhora do Rosário celebra este ano 33 anos de fé, devoção e adoração à Irmandade dos Negros desta cidade, que acontece de 4 a 14 deste mês. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá e bem-vindos. Hoje é 8 de dezembro de 2025 e a gente vai mergulhar numa história que está acontecendo agora, numa cidade pequena do Rio Grande do Norte, Serra Negra do Norte. Temos aqui uma nota local, uma gravação de rádio, e a nossa missão é tentar entender um conflito político que acabou de estourar. O prefeito, Acácio Brito, sofreu a primeira grande derrota dele na Câmara de Vereadores. E olha, uma derrota com consequências bem imediatas. A gente não está falando, assim, de um projeto de longo prazo ou algo abstrato, sabe? A decisão ali da Câmara afeta diretamente o 13º salário dos servidores e outros pagamentos essenciais de fim de ano. Exato. É por isso que é fascinante. O que parece ser uma coisa técnica de orçamento vira palco de um embate de poder e com impacto real na vida das pessoas. Então vamos começar pelo epicentro disso tudo. O que exatamente aconteceu lá na Câmara Municipal? O estopim foi um projeto de lei, o número 036-2025. O prefeito enviou em caráter de urgência urgentíssimo. Para ser votado rápido. A ideia era essa, votar numa sessão extraordinária, resolver logo. Só que, bom, não foi o que aconteceu. O projeto foi rejeitado. Tá. E o que tinha de tão urgente nesse projeto? O que ele pedia, afinal? Basicamente, era um pedido de flexibilidade no orçamento. O termo técnico é uma alteração na Lei Orçamentária Anual, a LOA, e também na LDO. Mas o ponto central mesmo era o pedido de autorização para o Executivo abrir créditos suplementares de até 59,62% do total das despesas. Uau! Peraí, 59,62% é quase 60% do orçamento. Isso soa como um cheque em branco. A oposição não teria um bom argumento aí, dizendo que faltou planejamento durante o ano? Com certeza. Eles poderiam e provavelmente usaram esse argumento. É um número que, politicamente, é muito fácil de usar contra um prefeito, né? Mas, assim, na prática contábil, a coisa é um pouco mais complexa. Esse percentual não quer dizer que ele vai mover 60% do dinheiro de uma vez só. Entendi. Então, o que significa na prática? É mais um limite máximo. Pensa assim, durante o ano, a prefeitura percebe que gastou menos em obras, por exemplo, e precisa de mais dinheiro para folhas de pagamento. Esses créditos são a ferramenta para mover o dinheiro de um lugar para o outro. O percentual alto reflete a soma de todos esses ajustes. Mas você tem razão, politicamente um número desses é uma arma, né? E pelo visto, a arma funcionou. Qual foi o placar da votação? Foi uma derrota clara, 5 votos contrários, e as fontes deixam bem claro que todos os 5 votos vieram de vereadores da oposição. Então foi uma ação coordenada. Exato, uma articulação bem-sucedida do grupo. E segundo as fontes, foi a primeira vez que o prefeito Acácio Brito perdeu uma votação tão importante. É um marco. Certo.
Então a oposição barrou o projeto. Mas essa vitória tem um custo, né? Porque esse dinheiro não era para uma obra qualquer. Onde que essa decisão vai doer mais no dia a dia da cidade? É aí que a coisa fica séria. A lista de pagamentos que dependia disso é o coração da crise. O primeiro item, claro, é o mais explosivo. A folha de pagamento de dezembro. A folha de dezembro, incluindo o 13º salário de todos os servidores. O pesadelo de qualquer prefeito no fim de ano. Exatamente. Bloquear isso é jogar uma bomba política no colo do prefeito em pleno Natal, sabe? A pressão do funcionalismo vira uma coisa gigante. Mas não para por aí. O que mais estava na lista? Tinha os encargos sociais desses salários, que são obrigatórios, pagamento de fornecedores, prestadores de serviço. Pessoas físicas e jurídicas. Pensa no comerciante local que vendeu para a prefeitura. Pois é, o mecânico que conserta os carros. Todo mundo fica sem receber. Então, pera, a gente não está falando de uma ponte ou um monumento. É dinheiro para comprar remédios, combustível para ambulância. A oposição calculou o risco de levar a culpa se algo der errado por causa disso. Esse é o cálculo político que eles fizeram. A lista continua com itens da saúde, como compra de medicamentos e outros insumos. E tem um ponto ainda mais sensível. Qual? O pagamento de uma parcela de dezembro para o Fenissa. Fenissa? A fonte só menciona que é um fundo. Que fundo é esse? É o fundo de previdência dos servidores do município. Ou seja, Mexe com a aposentadoria. Exato, não afeta só o salário de hoje, afeta o dinheiro da aposentadoria dos funcionários. É um ponto extremamente delicado. a pressão sobre a gestão deve ter ficado imensa, da noite para o dia. A resposta do prefeito precisava ser muito rápida. E foi. Ele não perdeu tempo, já divulgou um pronunciamento para a população. E a estratégia dele é, primeiro, tentar despolitizar o assunto. Tentar transformar o incêndio político numa questão burocrática. Exatamente. Ouve só como ele coloca a coisa. Ele diz algo como, isso é basicamente um ajuste legal no orçamento para garantir que a gente possa fechar as contas do ano sem problemas. E ele continua, é uma medida técnica e obrigatória para manter tudo em ordem, como salários, saúde e os serviços essenciais. Medida técnica e obrigatória. Ele está dizendo que não tinha escolha, era o procedimento padrão. Qual? Ele diz, sempre em percentuais mais altos ao que solicitamos e sempre aprovada pela Câmara Municipal. Ah, essa é a parte-chave. Ele está dizendo, olha, isso sempre foi feito e com valores até maiores. Se este ano não passou, o problema não é o meu pedido, é a política de quem votou contra. É um manual clássico de comunicação de crise. Ele se coloca como o gestor técnico que fez o dever de casa e a oposição estaria fazendo politicagem. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode só minimizar. Ele precisa mostrar que entende a gravidade da situação, né? E ele faz isso, a comunicação dele tem essa dualidade. Primeiro ele diz que é técnico, depois ele maximiza as consequências. Ele fala assim, infelizmente esse ano a votação não passou e isso pode trazer graves consequências contábeis e jurídicas para o município. Graves consequências. Aí está. Ele joga dos dois lados. Por um lado, tranquiliza, diz que a coleta de lixo e assistência social não vão parar, que a equipe dele está buscando alternativas dentro da lei, mas o alerta foi dado. E a responsabilidade, na visão dele, foi transferida para a oposição. Perfeito. A mensagem para o cidadão é, eu estou no comando protegendo os serviços básicos, mas se o seu 13º atrasar, a culpa é daqueles 5 vereadores. É uma jogada de mestre. E para fechar, ele adota um tom mais conciliador. Não fecha as portas. Não, ele precisa deixar uma saída, né? A parte final do pronunciamento é sobre isso. Ele diz, de minha parte isso não é briga pessoal, é parte do processo democrático. E termina com, e eu continuo aberto ao diálogo com todos os vereadores e vereadoras porque o interesse maior é o bem de Serra Negra do Norte. Aberto ao diálogo. Essa frase fica no ar. Ele joga a bola de volta para o campo da oposição. A mensagem é, a solução existe e eu estou pronto para conversar. E vocês? Exato. Ele se posiciona como ator racional, enquanto a oposição corre o risco de ser vista como a turma do quanto pior melhor. É um jogo político muito bem calculado. E o mais curioso é que, enquanto esse xadrez político acontece, a vida na cidade segue um ritmo completamente diferente. É um contraste incrível.
A fonte nos lembra que a cidade está em plena festa de Nossa Senhora do Rosário, e não é uma festa qualquer. É um evento tradicional. Negros do Rosário. É um evento com raízes profundas na identidade da cidade. E ela vai de 4 a 14 de dezembro, ou seja, no exato dia em que a crise estoura. É. A cidade estava em festa, sim. Hoje mesmo, dia 8, a programação era intensa, tinha missa, a quarta novena, a noite era dedicada ao dia da Imaculada Conceição. E a fonte até detalha os responsáveis da noite. Detalha, o grupo responsável, os noitários, era o terço das mulheres, o subtema era Maria e a Serva do Senhor, com pregação do padre Vanoff, que veio de Caicó. E claro, depois da parte religiosa vem a parte social. Com certeza. A fonte fala de uma quermesse no patamar da Capela do Rosário. É a imagem clássica do interior, né? As pessoas se reunindo, conversando. A crise política talvez seja só mais um assunto ali no meio de tantos outros. É uma imagem poderosa essa. De um lado, o jogo de poder na Câmara, salários em risco. Do outro, o pessoal na quermesse. É isso. A vida segue, né? A política é um barulho de fundo para a maioria das pessoas, até o momento em que ela afeta diretamente o seu bolso. A festa é o pulso real da cidade. Ok, então vamos amarrar tudo isso. A gente tem uma oposição que, pela primeira vez, consegue impor uma derrota importante ao prefeito. Eles bloqueiam um ajuste no orçamento. Um ajuste que o prefeito diz ser técnico e rotineiro, mas que ao ser bloqueado ameaça o pagamento do 13º. Isso joga uma pressão enorme nos vereadores da oposição. Em resposta, o prefeito parte para uma ofensiva de comunicação. Ele enquadra a votação como politicagem, se posiciona como gestor responsável e, no fim, convida todo mundo para o diálogo, mas já com a faca e o queijo na mão, com a opinião pública do lado dele. A citação em Serra Negra do Norte é um microcosmos perfeito da tensão que existe entre executivo e legislativo em qualquer lugar. O orçamento não é só uma planilha. É a principal ferramenta de poder. E o controle sobre essa ferramenta é o campo de batalha político mais importante, sempre. O que nos leva à questão que fica no ar. O prefeito diz que está aberto ao diálogo. Mas que diálogo é esse na realidade? É uma busca genuína por uma solução técnica para liberar os pagamentos? Ou será que essa crise provocada pela oposição abriu a porta para uma negociação política muito maior, onde a aprovação desse ajuste vira uma moeda de troca valiosíssima. Talvez em troca de cargos, de apoio a outros projetos, quem sabe? A resposta a essa pergunta vai definir não só se o 13º sai a tempo, mas qual vai ser a nova dinâmica de poder em Serra Negra do Norte para todo o próximo ano. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.